Vou passar o microfone sem fio para ela ficar mais à vontade. Seja bem-vinda. Pode ser. Bom dia a todos. Hoje eu trago uma novidade para vocês, é uma novidade fresquinha. É um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado no Diário da Justiça, finalzinho de outubro, mês passado, e que vai impactar a vida dos contribuintes substituídos. A substituição tributária já é complicada, e com esse novo entendimento vai impactar, porque vocês vão ver no passo a passo tudo que eu vou estar falando aqui. E aí a gente vai ver como é que vai ficar isso no SPED, fiscal também. Não sei se o Estado já tem alguma informação para a gente antecipada do que vai mudar a legislação para frente. Então, trata-se da restituição do ICMS, ST, quando recolhida maior pelo contribuinte substituto, referente às operações subsequentes. Tudo começa com o artigo 150 da Constituição Federal. Antes da emenda constitucional 3 de 93, tinha muito questionamento no judiciário que as empresas achavam que era ilegítimo ter que antecipar um ICMS de operações futuras que ainda não ocorreram, que é o regime de substituição tributária das operações subsequentes. Após a emenda constitucional 3 de 93, foi introduzido esse parágrafo 7º ao artigo 150, legitimando o regime de substituição tributária das operações subsequentes. Pela própria íntegra do parágrafo 7º, lá diz que é legítimo recolher o tributo referente a fato gerador que deva ocorrer posteriormente. O X da questão é o seguinte, é a interpretação do trecho final desse parágrafo 7º, que inclusive eu coloquei em negrito, onde diz assim: assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Fato gerador presumido seria o fato gerador futuro a serem realizados pelo atacadista e pelo varejista no ciclo de circulação subsequente, dentro do regime de substituição tributária. Até então, antes do novo entendimento do STF, interpretava-se esse trecho final da seguinte forma: o substituído, que seria o estabelecimento atacadista e varejista, que teve seu imposto antecipado pelo contribuinte substituto, só teria direito a ter esse ICMS restituído, se o fato gerador subsequente não ocorresse. O que significa isso? Se a mercadoria se estragou, ou foi roubada, ou furtada, e aí esse estabelecimento substituído não realizaria o fato gerador subsequente. Então, o comércio varejista que teve lá as mercadorias danificadas dentro do seu estoque, sendo que é uma mercadoria sujeita à substituição tributária. Essa mercadoria, quando ele comprou, o imposto foi o quê? Retido. Então, era entendimento dos estados e do Supremo Tribunal Federal que esse contribuinte substituído poderia pedir a restituição desse ICMS, porque não haveria o quê? O fato gerador subsequente. Mas a questão, durante anos, foi que esse contribuinte substituído sempre questionou o judiciário da seguinte forma: e na situação em que esse ICMS retido foi retido a maior? Porque eu vou mostrar no passo a passo que o substituto usa uma base de cálculo presumida, que é o preço dele de venda, e uma margem de valor agregado estipulado pela Receita Estadual, pelo Estado,
que, jogado sobre esse preço de venda desse substituto, entende o Estado que tem como saber com muita boa precisão qual seria o preço efetivamente praticado por esse contribuinte substituído. Então, muitas das vezes, tem produtos na lista de substituição tributária que a margem de valor agregado é 120%. E aí joga-se em cima do preço de venda ali daquele substituto e tem-se o quê? O preço de toda a cadeia. Mas, principalmente no comércio varejista, há muita liquidação. Porque o varejista precisa renovar o estoque. Imagine nessa época de crise. A Black Friday hoje. Que o varejista vende 70% de desconto, mas o imposto dele foi calculado em cima de uma base presumida, levando em consideração uma MVA de 120%, 80 e tantos por cento. Não condiz o quê? Com a realidade dele. Então, sempre questionou-se no judiciário isso daqui. Restituição do ICMS pago a maior em regime o quê? De substituição tributária. Que seria um direito desse substituído. Porque, na realidade, quando o substituto ele calcula esse imposto das operações subsequentes, ele cobra no total da nota desse substituído, quando esse substituto vai gerar o boleto cobrando pela mercadoria, está ali no boleto também esse ICMS retido. Então, esse substituto ele age como um mero arrecadador para o Estado, vai lá, no mês seguinte recolhe o ICMS-ST, mas o encargo financeiro é de quem? Do contribuinte substituído, que muitas das vezes ele vai ver que o preço efetivamente que ele praticou é muito menor do que a base presumida que foi utilizada lá atrás para recolher o imposto dele. Então, tem diversos processos durante todo esse tempo no judiciário questionando isso. A questão, todavia, torna-se mais complexa quando se trata de possibilidade de restituição de quantia cobrada maior, nas hipóteses em que a operação final resultou em valores menores do que aquele utilizado para efeito de incidência do ICMS. Então, nesse passo a passo, eu botei aqui uma ilustração em que é uma operação dentro do Estado do Rio e lá na origem está o contribuinte substituto, representado ali pela indústria e pelo importador. Veja que ali tem 2 ICMS. Então, veja, esse substituto, quando vai emitir a nota dele, existem 2 fatos geradores. O fato gerador tradicional, que é a efetiva saída de mercadoria desse estabelecimento contribuinte substituto, que seria a indústria importador, onde é representado aqui ICMS-D, seria o ICMS devido, onde ele destaca na nota. Só que se essa indústria, esse importador, e essa indústria fabricou mercadoria que está na lista de mercadorias sujeita a ST, ou essa empresa importadora importou a mercadoria que está sujeita ao regime de substituição tributária, nasce para esse substituto a obrigação não só de destacar o seu ICMS na nota, mas de apurar e recolher e destacar na nota o ICMS das operações subsequentes, que, no caso aqui, é representado pelo ICMS-R, ICMS retido. Esse ICMS retido nada mais é do que a antecipação da parcela X e Y. Parcela X, que seria a futura saída do atacadista, e Y, a futura saída o quê? Do varejista. A questão é, quando esse substituto acha o ICMS retido, ele tem que usar uma base presumida, que a gente chama de base de cálculo de retenção. Essa base de cálculo presumida estipula a legislação do ICMS, que é o preço dele de venda, mais frete, IPI, se ele for contribuinte, e acrescenta sobre esse valor a margem de valor agregado estipulada pelo Estado. O que vinha a ser margem de valor agregado?
é um percentual que diz o Estado que chegou àquele percentual de acordo com pesquisa de mercado, e os representantes do contribuinte também podem opinar, que, jogado esse percentual sobre o preço praticado por esse substituto, tem o Estado saber com muita boa precisão qual o preço praticado por quem? Pelo último do ciclo, que é o varejista. E jogando a alíquota interna sobre essa base presumida, você está tributando o quê? Toda a cadeia. Mas uma coisa é o percentual que o Estado acha que condiz com o preço de venda praticado pelo varejista, outra coisa é o valor efetivamente praticado por esse contribuinte substituído, que não condiz com essa margem de valor agregada. Se você for fazer um comparativo, você substituído chega à conclusão que, durante todo esse tempo, o Estado está arrecadando o quê? A mais. E aí, nesse passo a passo, antes dessa nova mudança de entendimento do STF, surgiu o convênio 1397. Os estados assinaram esse convênio, só ficou de fora São Paulo e Pernambuco, que entendiam que o substituído teria direito à restituição do ICMS cobrado a maior nesse regime de substituição tributária. Então, os estados assinaram esse convênio, inclusive o Rio de Janeiro, onde, na cláusula 2ª, diz assim, olha, o regime de substituição tributária é cobrado de forma definitiva na origem. Se o substituído vendeu com um preço menor do que a base presumida, não tem restituição, e se ele vendeu com um preço maior do que foi utilizado para calcular o imposto dele retido, não tem o quê? Complementação. Pois bem, aí os estados chegaram à conclusão, nós estados, com exceção de São Paulo e Pernambuco, tá? Só vamos restituir o ICMS do contribuinte substituto, esse ICMS retido, em uma única hipótese, se o fato gerador subsequente não for o quê? Realizado. No caso dessa mercadoria se estragar, ou for roubada, ou for furtada, e aí não vai haver o quê? Operação subsequente. E aí seria indevido esse ICMS retido. Aí, o que aconteceu? Entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é aquela DIA ali, 1851. Na época que entraram com essa ação direta, qual era o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Nós, ministros do Supremo, entendemos igual ao Estado. Entendemos que o convênio é constitucional e que o regime de substituição tributária é calculado de forma definitiva na origem, e esse substituído não tem direito à restituição do ICMS retido se vender com preço menor do que a base presumida que foi utilizada lá na origem, e também não tem que complementar esse ICMS se ele vender com valor maior do que a base presumida que foi utilizada lá na origem para calcular o imposto dele. E tudo muda. E vai ser um impacto muito grande. Foi publicado dia 19 de outubro, já saiu no Diário da Justiça, o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou o recurso extraordinário 593.849 com repercussão geral. Com repercussão geral quer dizer que as instâncias do judiciário inferiores têm que decidir da mesma forma a partir da data da publicação dessa decisão. Isso quer dizer que os estados têm que mudar a sua legislação, sob pena de ser considerado inconstitucional. Porque agora o STF entende, mudou seu entendimento, em que aquele parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, trecho final, ele diz que o substituído vai ter direito não só quando o fato gerador não ocorra, mas, olha a nova tese do STF, é devida à restituição do ICMS pago a mais, no regime de substituição para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior ao quê? A base de cálculo
presumida repercussão geral. Só que, meus amigos, aí que vem o impacto. Diz um dos ministros do STF, só que é uma via de mão dupla, já que nós estamos dando o direito do substituído, que no momento da análise dele vê que efetivamente vendeu com valor menor do que foi utilizado como base lá atrás para calcular o imposto dele, nós, ministros do STF, entendemos também que o Estado tem direito a exigir a complementação do ICMS se esse substituído vender com valor maior do que foi utilizado lá na origem para calcular o quê? O imposto dele. Quais são os efeitos dessa decisão? Os efeitos dessa decisão, segundo o STF, é só para fatos a partir da data da publicação no Diário Oficial da Justiça ou julgamentos pendentes. Não tem, se a empresa já não está na Justiça, tá? Os efeitos só é da data da publicação desse novo entendimento para frente. Por quê? Porque o STF entendeu que, se fosse efeitos retroativos, ia mexer muito no cofre dos estados. Então, os efeitos desse novo entendimento do STF é para fatos futuros ou pendentes. Quem já está o quê? Com processo na Justiça questionando esse se deu bem. Porque os juízes de instância inferiores vão ter que decidir igualzinho o STF. Os demais só a partir da data da publicação. Só que não é imediato. Os estados não mudaram o quê? A sua legislação. Então, pessoal, hoje, os estados terão que adequar às suas legislações o novo entendimento do STF, que o novo entendimento do STF é com relação ao parágrafo 7º da Constituição Federal. Então, para o STF, quando a Constituição Federal diz que é devida a restituição, é devida a restituição também se o ICMS retido foi recolhido o quê? Maior. Então, os estados têm que se adequar a essas novas regras. Só que não é só restituição em espécie. Essa empresa que entrou com recurso extraordinário, o STF permitiu que ela compensasse como crédito na escrita fiscal. Hoje, se você entrar na legislação do Estado do Rio de Janeiro, através dos artigos 17 e 18, só permite a restituição do ICMS se o fato gerador não for praticado por esse substituído, não ocorrer. E aí, o artigo 18 diz que o que é considerado fato gerador não realizado? É por motivo de perda, roubo, quebra, extravio, inutilização, consumo de mercadoria. Ou seja, quando ocorrer isso, substituído na legislação do Estado do Rio, nesse artigo 17 e 18 do livro 2 do regulamento do ICMS, tem que entrar com processo administrativo na inspetoria do ICMS, onde ele tiver jurisdicionado, requerer, e o Estado deferindo, ele joga na escrita fiscal. Então, lá no SPED, ele compensa o quê? Em outros créditos. E agora, como é que vai ser? Quando que vão demorar os estados para adequar isso? E se adequar? Tomara que o Estado permita que o contribuinte compense na sua escrita e não deixe o contribuinte ter que entrar com processo administrativo de restituição para restituir em espécie, e aí vai demorar anos. Então, tomara que os estados se conscientizem que hoje nós estamos vivendo uma crise e os empresários, as empresas, elas estão por aqui de tributação e de cargas tributárias altíssimas. Então, é interessante que o Estado traga isso para a sua legislação de uma forma prática, de uma forma que que ele possa compensar direto lá no SPED fiscal em outros créditos. Tá? Então, como é que ficaria isso? Onde é que... eu botei aqui um exemplo. Digamos, nesse exemplo aqui,
que um fabricante de aparelho barbear venda para um comércio varejista uma quantidade que resultou no valor o quê? De 10 mil reais, tá? Esse 16 aqui não existe. Esse substituto, ele, quando for calcular a base presumida, ele vai pegar os 10 mil e vai acrescentar o quê? 30% de MVA. Então, aqui é a base presumida que esse fabricante calcula, que seria o quê? O preço de venda final do comércio varejista. Que, jogando a alíquota em cima, quanto seria aqui? 2.672. Mas digamos que esse comércio varejista, a base de cálculo dele real, ou seja, o preço dele de venda praticado foi o quê? 11 mil. Se ele tivesse que calcular seu verdadeiro imposto, jogando a alíquota de 20%, qual seria seu verdadeiro imposto? 2.200. Mas foi calculado o quê? A mais. De acordo com a nova decisão do STF, pegaria esse valor menos esse, quanto tem esse substituído direito à restituição? 472. Mas também tem ao contrário. Se esse substituído vender por um preço maior do que foi utilizado como base de cálculo, lá na base presumida, a base presumida foi o quê? 13.360. E esse varejista vende o quê? Qual seria o ICMS dele? Mas foi recolhido quanto? Quanto foi calculado? Então, esse contribuinte teria que restituir para o Estado quanto? Ou seja, isso vai impactar também a vida das empresas. Como é que o Estado vai trazer isso na sua legislação? Como é que você vai controlar isso na escrita? Se já é complicado controlar a substituição tributária, o substituído, ele vai ter tipo uma extrapolação, um cálculo à parte, para ver se tem que restituir para o Estado alguma coisa ou se tem direito o quê? A ser restituído. Tá? Então, essa é a novidade que eu trago aqui para vocês. Eu tenho um canal no YouTube, onde toda sexta-feira, o nome desse canal é o MG Treinamentos. Toda sexta-feira eu posto um vídeo lá de dicas tributárias e um e-book. Tem um link lá que, se você copiar e colocar em Google, você baixa o meu e-book. Toda semana tem esse vídeo de dica tributária. Se você se inscrever lá no canal, você vai receber a notificação desse novo vídeo de dicas tributárias, ok? Então, essa é a novidade que eu trago aqui para vocês. E aí a gente tem que, como é um assunto novo, não sei se os representantes do Estado aqui já têm informações para frente, como é que vai ser isso no SPED, se vai ser compensado na escrita, ou se vai ter que entrar com pedido de restituição, aí vai ser demorado, né? E aí o Estado dificulta, se for dessa forma de devolver em espécie, vai dificultar muito a vida das empresas, ok? Então é isso.